Boa noite, turma boa da Prime Web TV, seja bem-vindo ao programa de número 29 aqui do Trocando em Miúdos, aqui pela sua Web TV que te informa, que faz você pensar, né? Hoje a gente tem a grande honra de estar recebendo aqui, novamente, a participação especial do meu amigo de bancada aqui, o Fernando Uman. Seja bem-vindo, Fernando, aqui à programação da Prime. Professor Fábio, alegria gigantesca estar entre vocês aqui fazendo esse comentário especial, que hoje vai ser de uma forma mais especial um pouco, porque o Bruno já vai explicar que ele está num tratamento dentário e está tendo que diminuir um pouco a sua exposição oral. Então, eu vou ter o prazer, a satisfação aí de conversar mais diretamente com o professor Fábio Terra, que tem uma passagem aí pelos rincões do Rio Grande do Sul, assim como eu. Hoje vive em São Paulo, igual eu também já vivi bom tempo em São Paulo, e é uma alegria muito grande estar aqui com todos. Obrigado, Bruno, pelo convite mais uma vez, e obrigado, Fábio, por essa conversa aí que nós vamos ter. Eu que agradeço, Fernando, e eu vou apresentar aqui o nosso convidado pelo seu currículo. Graduado em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia desde 2005, e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2008. Doutor em Economia e ênfase em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2011. Professor em regime de dedicação exclusiva de 2009 a 2017 pelo Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia e professor do programa de pós-graduação em Economia dessa instituição. Professor associado da Universidade Federal do ABC Paulista desde abril de 2017. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Cambridge, Reino Unido, 2015. Coordenador dos cursos de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Uberlândia entre os anos de 2009 e 2013, e atual vice-coordenador do curso de bacharelado em Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC. Diretor da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas desde 2009. Presidente da Associação Keynesiana Brasileira e ganhador no ano de 2009 e 2012 do Prêmio Tesouro Nacional, em 2014 do Prêmio Brasil de Economia e no ano de 2018 do Prêmio SOF de Finanças Públicas. Professor Fábio Terra, seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite, senhor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fernando. Para mim é um prazer imenso conversar com vocês nessa noite de sexta-feira. É um prazer imenso estar no Trocando Miúdos da Prime TV. Bom demais poder conversar com quem está interessado em tentar fazer alguma coisa por este país. E para mim é um prazer ainda maior de poder conversar com vocês que estão aí, tá, no sul de Goiás, porque a minha família é metade dela goiana. A minha mãe é de Formosa. Quem hoje da minha família não mora em Brasília, mora em Goiânia. Tá? Então, para mim é um prazer imenso poder conversar com todos os meus quase semi-conterrâneos goianos, porque eu posso adotar isso daí, uma vez que a minha avó, a minha mãe, a minha irmã são todos goianos. Então, um prazer imenso estar com vocês nessa noite. Obrigado pelo convite. E a gente vai passar a palavra para o Fernando Uman. Hoje eu fiz um tratamento dentário e eu pensei que eu ia dar conta de estar conduzindo o programa, né? Estamos fazendo um tratamento de canal no dente, mas agora a gente vai dar uma maneirada aqui e passar para o Fernando. O Fernando vai conduzir o programa aí, vai fazer esse bate-papo. E daqui a pouco eu volto com as participações aqui pelo nosso Facebook e WhatsApp. Você pode participar mandando perguntas pelo 64 992775578 ou aqui na live do Facebook também, que a gente vai passar as perguntas para o professor Fábio Terra e também para o Fernando Uman. Fernando, toca daí, meu irmão. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fábio. Fábio, eu vou fazer mais uma troca de ideias com você. Vou procurar levar nesse sentido, porque minha formação em geografia, gosto muito da área política, já vi no seu histórico que você é keynesianista, e é uma das linhas que eu sigo também. Acredito
na teoria keynesianista para nos auxiliar, né, principalmente a parte social em relação ao mercado. Então, vou fazer algumas perguntas mais, digamos assim, em tom de diálogo, né? O Bruno é sempre muito perfeito e exímio nas suas colocações, mas hoje nosso soldado está baqueado, então vou tentar levar de outra forma. E, para começar, não podia ser diferente, acredito que a notícia da semana, há 2 dias, o Banco Central decretou aí o lobo-guará na próxima nota, né? Então, eu fiquei me perguntando e eu voltei em algumas situações que me parecem importantes. E fui buscar lá no Plano Real. Lá no Plano Real, se não me falha a memória, de 94, então a gente já tem aí 26 anos de Plano Real, que foi quando nós estabelecemos a unidade de referência de valores, trocamos a nossa moeda, mais uma vez. Enfim, eu fiquei pensando, entre várias situações, né? Por que uma moeda de R$200? Ou seja, parece que nós estamos acrescentando zeros, parece que nós estamos tendo uma desvalorização em dinheiro e que nós precisamos de uma moeda maior. Ou seja, a nota de R$100, talvez ela já não esteja suprindo aquela necessidade do mês, aquela necessidade de pagar o supermercado, de pagar o posto de gasolina. Ao mesmo tempo, fiquei pensando, será que isso representaria talvez uma dificuldade em levar adiante o Plano Real, que deu certo ao longo desses 26 anos, ou que conseguiu segurar uma moeda com uma relativa estabilidade inflacionária? Então, queria que me fizesse um apanhado em cima disso, o que a gente pode falar dessa nova moeda, desses R$200 com o lobo-guará, e se ele é positivo ou é negativo para a nossa economia no atual momento. Como é que a gente pode fazer essa reflexão? Então, Fernando, super legal a reflexão, ela traz vários elementos que são super importantes relacionados ao lançamento dessa nota de R$200. Bem, você foi muito arguto, você foi muito perspicaz no seu raciocínio e resgatou lá a história prévia ao Plano Real, que era a história em que a gente trocava de moeda a cada ano e meio. Tá? Nós chegamos a ter uma moeda, o Cruzado Novo, que não permaneceu sequer um ano, tá, na economia brasileira, por conta de a gente ter ali um processo inflacionário, ou seja, aumento de preço, muito constante, né? O Brasil, naquela época, ele chegou a ter uma nota de cruzeiro que valia R$500 mil. Essa nota estampava na cédula, né, o rosto de um maravilhoso escritor brasileiro chamado Mário de Andrade. E essa nota de R$500 mil de cruzeiros lá atrás, comecinho dos anos 90, ela simbolizava exatamente isso que você trouxe, a perda de valor da moeda. Então, a gente, para poder acompanhar o ritmo do aumento de preço, a gente colocava zero na moeda, né? Bem, o Brasil, desde julho de 94, como você bem referiu, ele eliminou o problema da inflação. E esse problema, portanto, ficou efetivamente no nosso passado. Ele está lá circunscrito a 94 para trás, não 94 para cá. Hoje, o que nós temos no Brasil, em função de a gente ter vivido entre 15 e 16 uma recessão, entre 17 e 2019 nós vivemos uma estagnação com um crescimento médio de 1,1% da economia, e agora, em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, a gente vai ter a pior recessão da nossa história. Então, tá, pelo menos neste caso específico, os R$200 não simbolizam de forma nenhuma perda de valor da moeda. Tá? Então, nesse ponto, a gente não está voltando para os anos 90, o que é ótimo, tá?
o que é ótimo, porque a gente já tem muito problema, e se inflação fosse retornar como problema, aí, olha, a gente poderia mandar benzer de tudo quanto é jeito para melhorar essa economia. Tá? Mas inflação não é nosso problema agora. A questão do Brasil, nesse instante, é a seguinte: o Banco Central precisa, de alguma forma, baratear o custo de distribuição do dinheiro no Brasil. E para baratear o custo de distribuição, a solução que ele encontrou foi o lançamento da nota de R$ 200, porque assim parece pouca coisa, mas a gente está falando de alguns bilhões de reais que vão ser meramente produzidos e distribuídos no Brasil. A pergunta que vem, então, é por que a gente teve a necessidade de lançar uma nota nova de R$ 200, tá? Em um momento, por exemplo, de pandemia. A grande questão que está por trás desse lançamento é o brasileiro, ele usa muito, até hoje, o papel moeda como moeda. Moeda na economia é um conceito bem confuso, tá? A se ver, por exemplo, que a gente fala moeda para aquela coisinha de latão que a gente usa e chama a nota de dinheiro. Na economia é bem diferente, na técnica da economia é bem diferente. Pois bem, o que é moeda na economia efetivamente? Moeda na economia é conta corrente, então todo o recurso que a gente pode usar, por exemplo, num cartão de débito, antigamente num cheque, tá? Ou numa transferência, tudo isso é moeda. E também é o dinheiro vivo, isso é moeda tanto quanto conta corrente. O Brasil é um país muito desigual. Por ser um país muito desigual, uma vasta parcela da população brasileira, tá, não tem conta no banco. Isso talvez, para quem nos assiste, para a gente que conversa aqui, seja alguma coisa que assuste. Mas, no Brasil, o número é 42% dos brasileiros acima de 16 anos não têm conta no banco. Se estas pessoas não têm conta no banco, como é que elas acessam dinheiro? Dinheiro vivo. E nesse exato instante, a economia brasileira passando por uma crise, aí as pessoas acessam ainda mais o dinheiro vivo. E por que elas acessam ainda mais o dinheiro vivo? Porque o futuro, no momento de crise, fica muito profundamente incerto. E quando há incerteza na economia, o maior porto seguro que existe é dinheiro vivo. Além disso, tem um outro detalhe. No meio de uma crise, algumas pessoas passam a ficar inadimplente com uma conta ou e outra conta, uma conta de gás ou uma conta de luz, alguma coisa nesse sentido. É normal, o país está empobrecendo esse ano, as pessoas perdem renda. Nesse sentido, por exemplo, as pessoas que vão receber o auxílio emergencial e estão com algum tipo de dívida, é claro que elas vão querer tirar o dinheiro o mais rápido possível do banco, porque o medo delas, justificado, é o medo de que, por exemplo, o recurso que receberem do auxílio emergencial seja tomado pelos bancos em função de alguma inadimplência que as pessoas têm. Então, as pessoas sacam dinheiro, né? Feito isso, a gente chega no que o Banco Central resolveu para diminuir os custos dele, de aproximar as pessoas do dinheiro que elas querem sacar. E aí, a solução foi, ao invés de distribuir, por exemplo, 1.000 notas de R$ 100, é muito mais fácil distribuir 500 de 200. Tá? Fazer uma nota chegar com uma velocidade relativamente rápida, da Casa da Moeda, que fica em Seropédica, no Rio, tá? Lá para Manaus ou para Tabatinga, no Amazonas, quanto menor o volume que precisar ser transportado de notas, mais rápido esse volume é transportado. Então, essa foi a intenção do Banco Central, reduzir o custo logístico de distribuição de dinheiro no Brasil. É isso. Agora, o Banco Central fez de uma forma muito ruim. Por quê? Porque em momento algum das últimas semanas, ou momento algum dos últimos meses, o Banco Central nos anunciou que estava pensando em fazer a nota de R$ 200. Então, de repente, quando vem, em meio a uma pandemia, em meio a uma grande, digamos, descoordenação de expectativas, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo no país, todo mundo muito arredio, né? No meio disso veio uma nota de R$ 200 que não nos foi comunicada
previamente, daí o susto. Tá? Mas é meramente uma logística. E quando eu analiso essa questão da nota e da diminuição, por exemplo, da circulação ou a ilusória diminuição de circulação de dinheiro face à pandemia, talvez ela não seja uma emissão de dinheiro muito precipitada, porque todos dizem de uma possibilidade de entesouramento, né? Ou seja, a população está guardando dinheiro em casa, ela está tirando do banco, mas ela está guardando em casa, e a economia nas cidades, como houveram as quarentenas, os fechamentos, os lockdowns, então, inclusive aqui na nossa cidade, algumas empresas acabaram fechando as portas efetivamente, outros comerciantes estão com dificuldades porque não estão vendendo, então isso vai trazer alguma angústia em relação à questão da contribuição e da esse guardar dinheiro, ele necessitaria realmente dessa alocação, me parece que são mais de 90 milhões aí que vão ser colocados, né, à disposição nesse momento de pandemia. Ele vai servir também para o governo gerenciar os gastos e os custos com a saúde, como é que ele vai ser distribuído? E até mesmo o efeito psicológico. Vou pegar algo que me passou pela cabeça, de quando esse trabalhador ele receber o salário dele, ele já não ter mais aquele montante de notas. Ele vai receber 3, 4, 5 notas, né, de salário. Isso não pode afetar, de certa forma, também a questão psicológica e entendimento de que o seu dinheiro desvalorizou? Então, legal, Fernando. Ótimas questões, né? Nós temos aqui, talvez, 3 questões. A primeira das reflexões é sobre o tempo, né? Não teria sido o Banco Central, talvez, precipitado em lançar essa nota nova, né? A minha resposta para você nesse caso, ela é uma visão bem, assim, oposta. O Banco Central demorou bastante a tomar medidas para fazer com que o dinheiro chegasse na mão das pessoas. Para mim, foi muito vergonhoso quando vários brasileiros e várias brasileiras foram aos caixas eletrônicos e faltava nota, tá? Nota, cédula, para poder sacar o auxílio emergencial ou alguma outra forma de renda vinda de transferência governamental. E por que eu digo que foi uma vergonha? Porque se a gente pega lá no site do Banco Central, tá, tem umas planilhas que o próprio Banco Central produz, e lá numa tabela que se chama Estatísticas, tá, Monetárias e Creditícias, que o Banco Central lança para informar a imprensa, todo mês, no finalzinho do mês, essa semana saiu esses dados, né? Saíram hoje, eu não consegui sequer olhar. Lá, na planilha 33, o Banco Central informa qual é o uso de moeda viva, dinheiro vivo no Brasil. E o Banco Central me conta, e eu sei disso há algum tempo porque estudo isso, que o uso do dinheiro vivo no Brasil é muito intenso. Então, se o Banco Central informa esse dado, ele precisava saber que na crise agora, é claro que o uso de dinheiro vai subir, porque você usou o termo certo, as pessoas vão entesourar. Afinal de contas, em condição de crise, eu insisto nisso, o porto seguro da condição de crise é moeda na mão. Tá? Nisso, Fernando, se o Banco Central já sabe... Parece que deu uma caída, né, Fernando? Acho que deu uma travada ou caiu, Bruno. Agora, a gente vai tocar aqui nós dois. Isso, o que me parece interessante na fala do Fábio é essa questão que ele ia acionar agora, do entesouramento, ou seja, a população realmente parece que ela começou a reter esse valor, esse capital em casa, obviamente porque não tem como sair, né, e utilizando outras formas de negócios, por exemplo, a internet, as compras virtuais ou a teleentrega, mas isso em muito menor escala. E acredito que cada um deve ter visto isso, inclusive, nos seus custos, né? O meu próprio custo residencial de dentro de casa, ele aumentou muito mais do que antes.
ao mesmo tempo, o custo fora de vida, ele acabou diminuindo. Então, esse jogo que existiu aí me parece interessante. Quando ele fala, inclusive, da demora na emissão de moeda, né? na demora de emissão de dinheiro pelo Banco Central, porque era o que a população, aí esses 40 e tantos % precisaria para fazer essa troca entre produto e dinheiro, né, no valor agregado. Tá certo. Então, estamos só aguardando aqui o restabelecimento do contato com o professor economista Fábio Terra, que já está entrando novamente aqui. Mas agradecer aqui a audiência, que está muito boa, viu, aqui no nosso, na nossa programação aqui no Facebook. Se você quiser participar, mandar alguma pergunta no âmbito econômico para o professor Fábio Terra, aqui na live do Facebook, ou também pelo nosso WhatsApp, 649-9277-5578. Pois é, Fernando, uma coisa interessante, né? Faltar dinheiro em caixa eletrônico, né? É um absurdo, né? O professor estava explanando isso aqui agora. Um dos motivos até da morosidade do governo atender as pessoas com o auxílio emergencial, foi um fator porque não tinha cédulas disponíveis em caixas eletrônicos, né? A Fábio voltou, você está falando sobre, explanando aí sobre um pouco a falta de cédula, né, dos caixas eletrônicos, e você pode continuar desse ponto aí. Sobre o próprio Banco Central oferecer para a gente os dados sobre o uso de moeda, e aí veio a crise. Tá? Fernando comentou muito bem sobre, na crise aconteceu o entesouramento, e o Banco Central simplesmente não tomou medida para poder fazer com que o volume de moeda circulando no país crescesse. Tá? E aqui a gente encaixa no segundo ponto da nossa reflexão, que é o seguinte: o aumento agora, tá, da moeda, tendo uma nota de R$200, não significa que o Banco Central está imprimindo dinheiro para pagar gastos públicos. Simplesmente significa que o Banco Central, ao invés de, por exemplo, tá, produzir 6 notas de 100, ele vai usar 3 de 200. É só isso que quer dizer. No fundo, o que o Banco Central está fazendo, efetivamente, é meramente reduzindo o volume de notas de dinheiro, da coisa física que ele bota para circular na economia para facilitar a distribuição disso no país. Né? E aí a gente chega no terceiro item que o Fernando refletiu, que é qual é o efeito psicológico disso? Né? Como é que a gente enxerga como cidadão, tá, o impacto de antes eu ter 6 notas de 100 recebendo o auxílio emergencial e agora ter 3 de 200 recebendo o auxílio emergencial? Bem, isso é um ponto muito importante, Fernando, porque, efetivamente, tá, os estudos de economia comportamental vão mostrando isso, que a gente, como humano, funciona muito a partir de incentivos, de percepções que nós temos, funciona em termos econômicos, né, em termos psicológicos, a gente funciona completamente a partir disso, mas em termos econômicos, o que se vai mostrando é que, de fato, isso pode, inclusive, levar as pessoas, caso elas se importem com o volume de notas que elas têm na mão, dando a elas uma sensação de riqueza, essa diminuição poderia levar a uma sensação de que elas não, digamos, estão agora recebendo o mesmo montante do que antes, mesmo sendo a mesma recepção de recursos. Tá? Só para fazer aqui uma breve analogia, existe um estudo conduzido nos Estados Unidos que mostra que as pessoas, se elas recebem um recurso hoje e elas esperam um determinado período de tempo para ter um recurso um pouquinho maior do que o de hoje, tá? Elas preferem gastar o recurso que elas têm hoje porque o curto prazo vale mais do que o médio prazo. Então, isso é interessante porque mostra o conjunto de efeitos psicológicos que motivam as ações econômicas, né? Então, esse que você comentou pode ser um a acontecer. Eu espero que não aconteça, mas pode ser um a acontecer. E uma das situações que volta e meia o Bruno me comenta e que ele colocou inclusive na pauta dele, será que o governo
ele não estaria apto a receber recursos de modo mais direto ou mais efetivo se ele se adequasse às novas tecnologias de uma maneira mais intensa, QR Code e outras tantas que já existem. Então, você acha que o Brasil, e isso nós dois temos talvez uma propriedade para... A forma de arrecadação, Fábio, o Estado ele é muito antigo na sua forma de arrecadar, né? A gente não parcela um imposto no cartão de crédito, não debita, ou não paga via QR Code, né? Então, o Estado também tem que evoluir até nessa forma também de arrecadar, né? Nessas formas de pagamento, né? Isso. E só para fazer o adendo aí ao Bruno, porque nós vivenciamos agora, Bruno, na questão da educação, na questão do ensino, a dificuldade que os nossos alunos e os nossos colegas, os professores mesmo, com o uso das tecnologias, né? Seja para transmissão ou, quem sabe, para pagamento. Então, a ideia central é essa aí que o Bruno passou. Legal, legal. Então, aqui, a gente consegue conversar sobre 3 coisas. Eu acho bem legal isso, olha só. A questão de o Banco Central talvez mudar a maneira pela qual ele acessa as pessoas, ao mesmo tempo, né, a forma pela qual a arrecadação de impostos pela Receita Federal, Ministério da Economia, é feita, né? Se a gente não poderia e deveria caminhar para uma forma mais eletrônica, digital e por aí. Bem, seria ótimo a gente fazer isso. O grande problema é, mais uma vez, aquele que eu trouxe algum tempo atrás, quando caiu a conexão, sobre a maneira pela qual o brasileiro acessa a tecnologia. Então, se a gente tem um país em que 42% das pessoas não têm acesso à conta no banco, digitalizar o acesso ao dinheiro é um problema. Então, por isso que eu chamo a atenção de que esse lançamento da nota de R$200 é meramente um choque de realidade. Ele não é uma pretensão do Banco Central de fazer qualquer coisa a não ser atender à demanda do brasileiro e da brasileira por moeda na mão, por dinheiro vivo. O governo não emitiu dinheiro com isso, professor Fábio Terra, para tampar um pouco do buraco do déficit público também? Não, o governo não ganha nada com isso. O ganho dele é ridículo, do processo que a gente chama na economia o processo de senhoriagem. Tá? Que é o Mas seguinte, ele não emitiu moeda, que é uma coisa que eles sempre abominaram, que os economistas liberais abominam essa possibilidade de emitir moeda. Até a própria Mônica de Bolle fala que era o momento até do próprio Brasil estar emitindo moeda. Nesse caso da moeda de R$200, o governo não está criando mais dinheiro no mercado. Não, ele só está mudando, tá? Por exemplo, se um banco empresta R$200, tá? O banco está criando moeda. É assim que acontece. O banco cria moeda quando ele empresta dinheiro. O que o Banco Central está fazendo é o seguinte: ao invés do banco emprestar 2 notas de 100, ele vai emprestar uma de 200. Não tem dinheiro a mais entrando na economia, nenhum. Tá? Então, isso é meramente uma nova forma de a gente fazer o dinheiro chegar nas pessoas. Em analogia, antigamente a gente precisava andar de charrete ou de carroça. De repente veio o carro. Tudo bem? Então, é só uma modalidade numérica, um múltiplo a mais. É só isso. Não é moeda a mais entrando na economia. E a questão de a gente mudar a forma de arrecadação de impostos, isso é extremamente louvável. Assim, é fundamental que a gente consiga fazer um aprimoramento das receitas estaduais, das receitas da Receita Federal. Agora, isso deve vir, de alguma maneira, com a reforma tributária que se está propondo nesse instante, que acabou de chegar. O governo propôs uma, já havia uma outra bem melhor no Congresso Nacional, e a Câmara dos Deputados tem uma que, para mim, é a melhor que tem. O Senado Federal tem uma outra proposta, e o governo acabou de fazer a indicação de uma nova proposta. No bojo da mudança da estrutura tributária brasileira, talvez a gente consiga chegar nisso que você comentou, Bruno. Tá? Se a gente pega, por exemplo, PIS e COFINS, que são as 2 principais tributações que serão mexidas
Agora, se passar a proposta do governo, se passar a proposta da Câmara dos Deputados, aí mexe ICMS, mexe a ISS, é mais completa. Se a gente mudar a forma de arrecadação, vamos simplificar, do PIS e COFINS, talvez a gente já ajude intensamente a mudar o mecanismo de arrecadação. Tá? O Brasil, nos últimos tempos, ele tem conseguido fazer, inclusive, um aumento de arrecadação tributária, melhorando as formas de fiscalização e de pagamento dos impostos, sobretudo no campo do que não é imposto recolhido na renda, né, direto na fonte, que é o imposto indireto, sobretudo imposto sobre produção, porque aí você tem um caminho de fornecimento e você tem um caminho de passar adiante. Hoje, no Brasil, isso é uma confusão completa, né, completa. Então, aqui a gente pode casar isso com a reforma tributária que está em voga e que está, digamos, no debate popular hoje, o que é muito bom, né? O que é muito bom. E aí a gente cai no terceiro item, né? Só para completar, que foi o ponto que o Fernando trouxe sobre a dificuldade que nós todos professores tivemos para poder fazer com que as aulas online acontecessem. Elas precisavam acontecer, porque o país não pode parar absolutamente, tá? Quando a pandemia está acontecendo, e ele precisa estar em casa. Então, a forma pela qual a gente tem de funcionar estando em casa é online, é o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente se depara com a dificuldade de acesso, em geral, tá, do brasileiro às redes virtuais de comunicação. E qual é a causa disso? Distribuição ruim da renda. É esse o ponto central. O Brasil tem uma ilha, o Brasil é muito populoso. Então, a gente tem uma ilha muito grande de pessoas que acessam as coisas, que deve ser mais ou menos 30% da população, ou seja, 60 milhões de pessoas, e nós temos um conjunto de 70% da população, mais ou menos 150 milhões de pessoas, tá, que não conseguem acessar. E elas não conseguem acessar, a palavra é dura, mas é por causa da pobreza desse país. Então, isso é o que está por trás de precisar lançar uma nota de 200 para poder fazer a nota chegar nas pessoas. Isso é o que está por trás da dificuldade de acesso generalizado nas pessoas. Então, o Brasil ele é muito desigual. E me parece, Fábio, que isso resulta, na verdade, justamente nesse último ponto, que é a questão da tributação. Ou seja, não adianta, talvez, nós propormos uma simplificação tributária, e tão somente uma simplificação. Claro que todos nós gostaríamos de ter menos letras, né, chegando para pagamento, ou seja, um número menor de impostos. Mas se a simplificação tributária ela não resultar numa diminuição da tributação sobre a produção, e o que nós faríamos? Tributaríamos aqueles lucros e dividendos que há muito tempo vem sendo falado. Como é que nós chegamos num meio termo? Você acha que dessas 3 reformas tributárias que nós temos, na Câmara, no Senado, ou essa outra que foi fatiada pelo Guedes, e você deixou claro aí que gosta muito mais da que está na Câmara, como é que a gente chega num consenso para tributar aquilo que é devido, ou para diminuir essa tributação em cima do pequeno empresário, do médio empresário, do trabalhador, ou seja, como é que a gente pode evoluir nesse sistema tributário nacional, ao invés de permanecermos sempre gestando e mantendo essa desigualdade social que tem no país. Legal, legal. Fernando, olha só, no Brasil, a gente tem um sistema tributário que, além de ser muito difícil, complexo, né, ele também é um sistema profundamente desigual, como você comentou. Ele é um sistema profundamente desigual em termos de imposto direto. Imposto direto é aquele que incide sobre renda e sobre patrimônio, tá? Os mais ricos do país, eles recebem via lucros e dividendos, são os donos da riqueza, é o dono do capital, e lucro e dividendo, como você bem comentou, não é tributado no Brasil. Então, essas pessoas acabam não pagando efetivamente imposto de renda. Tá? Vamos lá, então. Então, aqui eu estou comentando sobre a desigualdade no imposto cobrado diretamente, que é o sobre renda e sobre patrimônio. Tem um outro imposto, que é o imposto indireto. Esse incide sobre bens e serviços. Tá? É o COFINS, é a COFINS, é o PIS, é o PASEP, é o ISS, é o ICMS, que é o maior imposto brasileiro.
E aqui a gente também tem um problema muito sério. Por quê? Porque nesse caso, no caso do imposto indireto, os bens são muito tributados, a indústria é muito tributada e o serviço não. Tá? Então, a gente tem uma desigualdade aqui muito grande, uma desigualdade que é regressiva. Por quê? Porque as pessoas mais pobres do país, elas não demandam muito serviço. E elas demandam muito bem, porque elas, como todo mundo, elas precisam comer. Né? Elas têm as suas necessidades de limpeza doméstica, têm as necessidades de limpeza pessoal, isso tudo é bem, isso tudo é muito tributado nesse país. Agora, as pessoas mais pobres, elas não comem todo dia no restaurante, e a comida no restaurante é muito pouco tributada. Né? Então, a gente precisa mudar isso. É por isso que na semana passada, quando o governo apresentou a proposta de reforma tributária, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, veio falar que aquela proposta era um absurdo. Por quê? Porque advogado é serviço. Tá? E serviço vai passar a ser mais tributado agora e a indústria vai passar a ser menos tributada. Então está todo mundo querendo proteger o seu quinhão nessa história toda. Então percebamos, a necessidade de a gente mudar o sistema tributário no Brasil é uma necessidade que vai, assim, muito além do que talvez a gente tenha em primeira mão na nossa ideia. E nisso, quando a gente tornar, tá, mais justa a tributação direta e a tributação indireta, e lá na tributação direta a gente tem que criar mais faixas de pagamento de imposto de renda, não é possível que uma pessoa, tá, que ganha ali aquilo que está na alíquota máxima, tá, uma pessoa que ganha, por exemplo, 10 mil reais por mês, o que é muito salário no Brasil, mas se essa pessoa for pagar a mesma coisa que o Silvio Santos paga, tem um problema sério aí dentro. Né? E aí, quando a gente fizer isso, quando a gente fizer a reforma tributária, o que no fundo talvez vai acontecer nesse país é as pessoas, por exemplo, elas vão ter capacidade de, sobrando mais recurso na mão, de demandar mais, de comprar mais, o que estimula a indústria, tá? E a indústria, portanto, emprega. Se a gente vai lá para o campo da igualdade entre indústria e serviços em termos de tributação, reduzindo os impostos da indústria, né? Aumentando os impostos dos serviços, pode ser que aqui a indústria tenha mais estímulo para produzir, contrate mais, simplificação tributária estimula a atividade econômica. Tá? Diga. Uma intervenção só, né, dentro dessa fala sua. O Brasil, na sua opinião, é subtributário ou ele é supertributário? Na visão dos liberais, que nós pagamos muitos impostos. O Brasil é o recorde de pagamento de impostos. Em relação a outros, como diria o Ciro Gomes, as outras maiores experiências nacionais, né, as melhores práticas internacionais, o Brasil cobra muito imposto em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos? Então, em relação aos Estados Unidos, a gente tem um nível de imposto um pouco maior, não é tão maior. Em relação à Europa, o nosso nível de imposto em relação à média europeia, o nosso nível de imposto é bem menor. Tá? Agora, tem alguns detalhes que são interessantes. Os Estados Unidos, maravilha, né? As pessoas adoram o exemplo de os Estados Unidos terem um nível de tributação que é menor do que o nosso, gira em torno de 20% do PIB, e a gente está em 32% do PIB. Agora, lá nos Estados Unidos, você não tem educação gratuita. Lá nos Estados Unidos, você não tem saúde universal gratuita. O Brasil oferece isso. Tá? E aí a gente pode conversar sobre a eficiência do serviço prestado. Agora, a eficiência do serviço prestado no Brasil, ela também é inquestionável. Eu diria por quê? Tá? Porque como o Brasil é um país desigual, eu acabei de comentar os dados, nós temos uma parcela muito grande da população brasileira que não consegue pagar serviço privado. Essa parcela vai recorrer ao serviço público. E não é pouca gente. Eu estou falando alguma coisa em torno de 150 milhões de pessoas que recorrem ao serviço público. É muita gente. Não há oferta, tá, que consiga ser, digamos, grande o suficiente para atender com uma qualidade inesgotável uma demanda tão grande. Eu quero fazer um exemplo para comparar. Vamos para os supermercados brasileiros. Quanto tempo passaremos na fila? Quantas vezes teremos que ir ali aguentar um caixa cujo a rede eletrônica cai o tempo todo quando a gente vai fazer o pagamento? Né? O serviço público ele tem uma alta demanda, não há oferta que consiga atender, mas
você consegue fazer no serviço público, por exemplo, no Brasil, só para deixar claro, você consegue fazer da pré-escola à universidade, e depois você pode entrar, tá, como eu fiz, como o Fernando fez, mestrado e doutorado com universidade pública, inclusive recebendo recursos públicos. Se você passar mal, você vai para um hospital, tá, ou para uma UBS, ou para uma UPA, que tudo é custeado pelo serviço público. Então, para concluir, em resposta, tá, à cobrança de impostos, a gente oferece muito de serviço público relativamente, por exemplo, ao que os Estados Unidos oferecem. O difícil é a gente conseguir convencer as pessoas de que, por exemplo, a tributação, que no meu caso, tá, envolve alguma coisa em torno de 30% do que eu ganho, e eu não acho nem um pouco ruim isso, também aceitaria inclusive aumentar, porque eu acho que, em última instância, o problema não é meu. Eu estou, por meio do pagamento dos meus impostos, das minhas contribuições previdenciárias, ajudando o melhor que eu posso para o Brasil. Porque o imposto que eu estou pagando aqui vai ajudar alguém que não tem condição de pagar imposto e vai acessar um hospital, e vai acessar uma universidade federal, e vai acessar o Instituto Federal daí, ou aí do lado em Jataí, a Universidade Federal de Goiás, ou em Catalão, idem. Então, a minha percepção é que essa é a minha doação para a construção de um país. Mas é difícil a gente pensar nesses termos normalmente, porque a gente está muito preocupado com a nossa renda, com a gente, com o nosso bem-estar, e a coisa mais global sempre é esquecida, infelizmente. E, Fábio, quando a gente traz isso, esse debate, essa discussão, para o âmbito regional, para o âmbito local, ou seja, Estado, município, como é que você avalia essa discussão sobre tributação, será que governadores, prefeitos, eles vão ficar alijados, vão ficar de fora dessa discussão e vai cair tudo para cima? Porque, no fim das contas, nós usamos o sistema de saúde dentro da cidade, no fim das contas, nós utilizamos o colégio estadual, o colégio municipal, ou a universidade federal dentro ou o Instituto Federal, no caso que eu trabalho dentro da própria cidade, e isso tudo reflete também no deslocamento do cidadão, na manutenção, na alimentação dele, enfim. Como é que vai ficar essa característica em relação a estados e municípios, governos estaduais e governos municipais? Legal, legal. Olha só, Fernando. Então, eu vou falar de duas propostas, a do governo e vou falar a proposta da Câmara dos Deputados. Então, a proposta do governo, ela vai impactar basicamente em dois impostos federais, né? E são dois impostos que entram na forma de contribuição. E toda vez que a gente tem uma contribuição, tá, essa contribuição não é repartida com estados e municípios. Isso explica, por sinal, por que os últimos impostos todos criados são com aquelas letras C no começo, CPMF, CID. Por que o governo agora está pretendendo fazer o CBS? Contribuição não precisa ser repartida com estados e municípios. Imposto, sim. Tá? Imposto é dividido com estados e municípios, sendo que vão 23,5% de cada imposto recolhido para estados e 21,5% para municípios. Tá? A proposta, portanto, que está do governo, a proposta que o governo mandou, essa não vai ter impacto sobre estados e municípios. Né? E, inclusive, isso explica por que o governo mandou essa proposta fatiada, sem envolver, por exemplo, o ICMS, porque se ele envolvesse ICMS, seria preciso PEC. Né? Uhum. A proposta que está na Câmara dos Deputados, aí sim ela mexe com tudo. E ela vai criar um imposto só, que é chamado IVA, Imposto de Valor Agregado. Esse imposto, se ele é imposto, ele vai ter distribuição com estados e municípios. Ele elimina, inclusive, o ICMS, ele elimina o ISS, mas entendamos, ele unifica todos os impostos e faz com que só um agente receba, que é o governo federal. O governo federal, recebendo um volume maior de impostos, vai ter que distribuir isso com estados e municípios. E se o conjunto da arrecadação, porque vão somar 9 impostos em um só, se o conjunto da arrecadação vai crescer, porque a gente vai ter um imposto centralizado, estados e municípios receberão mais.
né? Então, a lógica, essa proposta que está na Câmara dos Deputados, ela é uma proposta já protocolada, é a PEC 45, Proposta de Emenda Constitucional 45. Ela é fruto de mais de 10 anos de estudos. Né? Ela tem o apoio de todos os secretários de Fazenda do Brasil, do Concefaz, o que é uma coisa incrível, né? Porque que dia que São Paulo, por exemplo, que ganha muito ICMS por ser um estado muito produtor de bens e serviços, que dia que ele toparia fazer uma reforma que talvez faça com que diminua a arrecadação que ele tem relativamente à que ele terá. Mas não, topou-se. Por quê? Porque o impacto da nossa tributação complexa é tão nocivo na economia que se tem a ideia de que se a gente melhorar isso, o crescimento econômico enriquecerá a todos. E para ser bem sincero, e aí vou falar em causa própria e talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo, me recordo, por exemplo, o Uruguai, onde tem o IVA, né, um imposto único, e na gestão doméstica isso é muito mais simplificado também. E até para nós, turistas, ou quando vamos em atividades para outros países que têm um imposto único, um imposto simplificado, fica muito mais fácil de você administrar e saber o que você está disponibilizando da sua receita, do seu rendimento, para o governo gerenciar os projetos sociais, sejam eles assistenciais ou assistencialistas, enfim, diversos. E aí a gente talvez consiga uma percepção muito melhor, enquanto cidadão, da onde está ou como está sendo investido o nosso dinheiro. E aí entra uma outra situação que me parece interessante, a gente desmistificar essa relação de como funciona, né, essa gestão da economia doméstica com essa gestão da economia dos governos, do Estado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente pode simplificar tanto para o indivíduo, né, mas, ao mesmo tempo, nem sempre o comparativo entre gestões ele é tão simplório quanto parece, né? E fala um pouco também do demônio da política fiscal, Fábio. Legal, falo sim, Bruno. Então, muito bom poder falar sobre essas coisas. Por quê, né? Olha só, é muito intuitivo, é muito automático que nós olhemos as nossas finanças pessoais e pensemos que as finanças públicas são exatamente iguais. Afinal de contas, se a gente tem, né, um máximo de renda que a gente pode gastar, talvez a gente vá ter que entender automaticamente, intuitivamente, que o Estado também tem esse limite igual a nós. Mas a coisa é bem diferente. Por quê? Tá? Primeiro, a gente acabou de falar de tributação. Se o Estado quiser, tá, definir que a carga tributária brasileira vai ser de 30% do PIB, ou 40%, ou 20%, ele define. Porque ele é quem faz leis nesse país, gostemos ou não. Mas é ele que tem o poder de fazer lei. Logo, o Estado tem uma primeira característica que nós, réis mortais, possuímos, que é definir a renda dele. Quando o Estado define a carga tributária, ele está definindo a renda dele. Ninguém pode fazer isso, né? O Estado pode. Então, as finanças públicas já são diferentes das finanças pessoais por esse primeiro caminho, mas calma lá, tem mais. O segundo caminho é que o Estado, né, ele tem um conjunto de ativos, tem empresa estatal, ele tem rodovia, ele tem prédio, ele tem tanque de guerra, ele tem avião, ele tem barco, ele tem um conjunto de ativos que nenhum agente na economia, nem o velho da Havan tem. Né? O conjunto de ativos brasileiros, do Estado brasileiro hoje, é alguma coisa em torno, tá, de 7 trilhões de reais. Tudo bem? Só a União, que é o ente mais rico dentro de União, estados e municípios, só ela, sozinha, tem 4,5 trilhões de reais de patrimônio. Né? Nesse patrimônio, por exemplo, entra, inclusive, quem deve
a União, a dívida ativa da União, tá? As pessoas que não pagaram impostos, que não pagaram contribuições previdenciárias, elas devem à União, isso tudo é ativo que a União tem. O PIB brasileiro é de 7 trilhões de reais. Então a União tem de ativos a metade do PIB brasileiro. Quem é que tem isso no país? Ninguém. Portanto, não há ninguém tão rico quanto a União, né, para que a gente possa, portanto, comparar finanças públicas com finanças pessoais. E tem mais um detalhe, que é, se eu pegar dinheiro emprestado com o Bruno, tá, ou com você, Fernando, agora, eu não vou lançar o Fábio Coin para poder pagar vocês. Eu não posso fazer isso. Ou melhor, poder fazer, eu até posso. Eu quero ver se vocês vão aceitar essa moeda que eu criei. Né? Quando eu faço qualquer tipo de dívida com vocês, ou com o banco, ou com o armazém da esquina, eu faço essa dívida em reais. E reais é a moeda, tá, que a União, o Banco Central, o governo federal emite. Logo, comparemos. Se o governo pode emitir moeda, ele pode garantir a dívida que ele tem. Se nós não podemos emitir moeda, e se eu estou endividado em 20 mil, eu não tenho o que fazer em última instância a não ser refazer a minha estrutura financeira para poder honrar minha dívida. Logo, a liberdade financeira que o Estado tem é incomparável com a liberdade financeira que as pessoas possuem. E isso, né, quando a gente compara, e a televisão faz muito isso, vários economistas fazem muito isso, é muito comum nós assistirmos a isso, toda vez que a gente compara as finanças pessoais com as finanças públicas, a gente limita o quanto que o Estado brasileiro pode agir para ajudar as pessoas no momento de crise como agora. Por quê? Aí vem a questão que o Bruno trouxe, porque a gente demonizou no Brasil as finanças públicas. O que é isso? A gente olha para as finanças públicas brasileiras e basicamente fala que elas não têm condições de fazer nada. E se elas não têm condições de fazer nada, e a gente constrói na sociedade a ideia de que elas não têm condições de fazer nada, basicamente, se o governo vê a dívida pública aumentando, tá? Se o brasileiro vê a dívida pública aumentando, como ele viu o dado de hoje, a dívida pública chegou a 85% do PIB, o que ele vai começar a pedir é que o Estado pare de gastar. E se o Estado parar de gastar nesse exato instante, tá, o auxílio emergencial, que está salvando a vida de 50 milhões de brasileiros, para de ser pago. Né? E aí, talvez assusta eu dizer que 85% do PIB é o tamanho do endividamento do governo. Mas agora percebamos um outro fator que nos diferencia, enquanto pessoas, do governo. Nós nascemos no Brasil republicano. República do Brasil começou, tá? Era outro nome, Federativa do Brasil é mais recente, mas a República Brasileira começou em 1889. Não há nenhum brasileiro vivo hoje, tá, que tenha a idade da República Brasileira. O que eu quero chamar a atenção com isso? Eu quero chamar a atenção com isso que a longevidade da dívida do governo é muito maior do que a longevidade das dívidas pessoais. Então, se o governo chegou a uma dívida sobre o PIB de 85%, ele não precisa resolver isso amanhã. Ele pode administrar isso no tempo. E com essa administração no tempo, ele pode, portanto, se endividar mais agora, quando a gente mais precisa, porque a pandemia está aí, nos matando, e amanhã, quando a economia estiver melhor, quando a pandemia estiver indo embora, quando o setor privado tiver mais condição, portanto, de fazer a atividade econômica acontecer, o Estado sai e se reorganiza. O ciclo da economia precisa que Estado e setor privado deem as mãos. O que a gente tem que parar de fazer no Brasil é achar que Estado e setor privado digladeiem o tempo todo, que eles são brigões e que eles não podem andar juntos, ou seja, que são incompatíveis. Os países que sabem usar bem essa união entre Estado e setor privado são, por sinal, os mais ricos do mundo. Não? Maravilha. E é o que eu tenho dito aqui, Fábio, que essa é o que a pandemia nos mostra, que essa é a hora
de nós enfiarmos a mão dentro do cofre. Me parece que nós não podemos esperar que essas mortes sigam ocorrendo, que a população siga passando fome, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um município bilionário. A nossa receita, nós estamos entre os 87, eu acho, se eu não me engano, municípios bilionários do país. E isso tem um peso muito grande em termos de nome, em termos de atrativo para recebimento de empresas, de indústrias, ou seja, de atração, né, de empreendimentos. Só que, ao mesmo tempo, tem que haver também esse comprometimento, né, ou seja, tem que chegar junto de uma maneira mais forte, de uma maneira mais firme, para que possa ser dado essa assistência. E tanto no aspecto privado, quanto no aspecto público. Me parece que esse é o grande detalhe, que se gerou na sociedade hoje que um não pode estar atrelado, um não pode salvaguardar o outro. Só que a gente esquece que, no fim do trabalho com os dois, o que resta é a população. Então, o que nós vamos estar salvaguardando é a população, de um trabalho bem feito de políticas públicas, com um trabalho bem feito e bem cuidado dos trabalhadores dentro do setor privado. Então, me parece que é esse contexto que a gente tem que tentar chegar e rastrear. E aí entra, por exemplo, a questão da política fiscal, que o Bruno fala também, para tentar fazer esse ajuste para quem precisa e no momento que precisa. Porque depois que passar a pandemia, o que eu vejo as bolsas vão voltar a explodir, ou seja, a economia vai começar a girar novamente da mesma forma que estava, seja com mais-valia, seja sem mais-valia, enfim, ela vai continuar produzindo e tendo o trabalhador à disposição, e o especulador que está lá dentro da bolsa, ele vai seguir ganhando. Agora, resta a gente saber se nós conseguimos garantir a vida e a qualidade de vida daquele trabalhador que foi tanto pisoteado, né, ou judiado por essa pandemia, porque mais ou menos é isso que me parece que acontece. Professor Fábio Terra, uma pergunta dentro dessa questão da política fiscal é que somente a União que pode emitir títulos públicos, né? Parece que tem um projeto do senador Vanderlan Cardoso, daqui de Goiás, que quer permitir, que quer autorizar os estados a emitirem também títulos, né, a emitir dívida, também para financiar a infraestrutura dos estados. Eu não sei se o senhor está acompanhando esse debate no Senado, no Senado, né? E também nós temos uma modalidade de quantitative easing, né, que permite o Banco Central comprar títulos e emitir moeda. Dá uma explicação para a gente desse quantitative easing, né? E o orçamento de guerra, se esse orçamento de guerra é algo benéfico para o Brasil nesse momento de pandemia. Ótimo, então vamos lá. Vou começar com a reflexão do Fernando. E, Fernando, por exemplo, se a gente olha o que é a área, né, regionalmente, geograficamente, em termos de economia, o que é a área do norte de São Paulo, do lado leste do Mato Grosso do Sul, do Triângulo Mineiro, sul de Goiás, e aí a gente sobe, que é a área de expansão da fronteira agrícola brasileira, e há uma expansão de fronteira agrícola que só aconteceu porque o Cerrado, né, você, Fernando, sabe isso muito melhor do que eu, porque o Cerrado foi compreendido enquanto uma estrutura que poderia ser agriculturável por conta de uma empresa estatal chamada Embrapa. Foi ela que fez toda a compreensão em várias parcerias com universidades federais, com o sistema público. E percebamos, quem é que produz hoje no Cerrado? Não é o Estado. Quem produz no Cerrado são produtores rurais do setor privado. Então, essa parceria deu certo, a ponto do agronegócio produzir 30% da riqueza brasileira. A agricultura sozinha tem 5%. Não é ela que carrega o país. Pelo contrário, o país carrega muito a agricultura, já vou dizer por quê. Então, olhemos agora vamos pegar o caso dos produtores rurais aí em Rio Verde, ou em Uberlândia, ou em Uberaba, ou na minha querida Araxá, onde eu nasci. Os produtores rurais, eles são profundamente subsidiados no Brasil.
né? Eles não pagam. Se vocês olharem como é que se dá a forma de pagamento de imposto de propriedade dentro das propriedades rurais, é a maior isenção de imposto que existe, né? É a maior isenção de imposto que existe no Brasil, são os produtores rurais. Ainda tem mais um detalhe: os produtores rurais acessam o Sistema Nacional de Crédito Rural, e eles têm que acessar o crédito rural. O crédito rural é profundamente subsidiado. Ele é um crédito que tem uma taxa de juros real negativa. Os produtores têm uma carência gigante para começarem a pagar anualmente aquilo que eles tomaram emprestado, e tem que ser assim. Agora, é óbvio que o Banco do Brasil, quando faz o empréstimo de crédito rural, ou o BNDES, esses bancos, tá, embora sejam públicos, eles não vão arcar com o custo disso. Tá? Quem arca com o custo disso é quem subsidia. Quem paga a diferença, tá, entre o custo de pegar o dinheiro e de emprestar? Quem paga a diferença é o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional não tem dinheiro próprio, né? Quem tem o recurso que será passado ao Tesouro Nacional e vai financiar todo o subsídio somos nós, brasileiros, que pagamos os impostos e repassamos o dinheiro para o Tesouro, que, por sua vez, faz o pagamento do subsídio que vai financiar a agricultura. Percebam, isso é a união entre setor público e setor privado, que faz a agricultura brasileira ser a segunda mais competitiva do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, que fazem isso melhor do que a gente, né? Agora a gente pode caminhar para uma outra ação estatal, que é a que o Bruno perguntou. Então, Bruno, a facilitação monetária, né, que a gente chama de quantitative easing, a facilitação monetária é uma política em que o Banco Central, ele, de alguma forma, tenta ajudar o sistema financeiro. Isso também é fundamental, porque se o sistema financeiro, né, começa a ter perda muito grande, somos todos nós que estamos, em última instância, perdendo recursos. Se os bancos perdem muito recurso, isso significa que investimentos que nós temos estão perdendo valor, isto é, a gente está se tornando mais pobre. Então, o Banco Central tem que ajudar de fato. Os bancos centrais, depois da crise, tá, de 2008, passaram a fazer essa política de ajuda que se chama quantitative easing, né? O que é isso? É emitir moeda para ajudar o sistema financeiro. Então, as instituições financeiras, elas pegam esse recurso, tá, e se tornam, portanto, a gente usa um nome na economia que é o nome técnico, elas se tornam mais líquidas. Isso quer dizer, elas se tornam agora detentoras de dinheiro. Em troca de que elas vão deter dinheiro? Tá? Elas passam para o Banco Central os piores negócios que elas tiveram, os negócios mais arriscados, os negócios que mais perderam dinheiro, mais perderam valor. Mas por que isso é importante? Porque imediatamente ao dizer isso, se a gente olha como uma cabeça de briga, a gente vai pensar o seguinte: não, mas olha lá, está ajudando o sistema financeiro, né? Mas o que a gente tem que entender é que quando o sistema financeiro vai mal, a economia também vai ir mal. O que a gente tem que entender é que quando, por exemplo, a agricultura vai mal, né, o Brasil inteiro vai mal. Quando a indústria vai mal, o Brasil é que vai se dar mal. Em última instância, aquilo que o Fernando disse. Por trás de toda a relação entre setor privado e setor público, tem um negócio que se chama sociedade. E a sociedade somos nós. Então, nisso, tá, a minha grande tentativa, desde algum tempo, é mostrar que a gente tem que parar de olhar as coisas como se elas fossem incompatíveis. E essas coisas são setor público e setor privado. Eles são complementares. E quando um vai mal, o outro ajuda. Tá? Se isso for o norte da maneira pela qual a gente enxergar esse país, eu tenho certeza que daqui a 20 anos a gente vai estar numa situação muito melhor do que hoje. Você sabe, Fábio, eu tive recentemente na China, e inclusive foi agora em janeiro, durante a pandemia, e eu vi isso muito presente, eu vi isso de uma maneira muito forte. Não sei se você vai corroborar comigo ou discordar, mas enfim, para a gente travar um diálogo nesse sentido. Me parece que o governo chinês, ele tem uma presença marcante no processo industrial, no processo produtivo, em principalmente organizar e estruturar essas empresas e depois colocá-las à disposição do mercado, ou seja, agora caminhem com as próprias pernas. E essa me parece que é a dificuldade, inclusive, tem um amigo meu, Sebastião, professor de História,
e a gente conversa muito sobre isso. Essa é uma dificuldade, me parece, que nós temos até hoje, historiadores, geógrafos, economistas também, talvez, acredito, em identificar um único modelo, ou um tipo de modelo de desenvolvimento chinês, e que vem dando certo, e que me parece, pelo que eu vi lá, em loco, vem dando muito certo, inclusive, porque eles exportam, eles conseguem manter a população alimentada, eles oferecem o sistema de saúde, eles oferecem as garantias dos trabalhadores, e vem melhorando nesse sentido, inclusive, e tem a educação e a agricultura espalhada pelo mundo, e assim vai. Bom, mas isso é o que eu percebi dessa relação, privado-público. Agora, quando chega aqui, se nós buscarmos a questão, por exemplo, que você fala do subsídio, do financiamento, do apoio, da ajuda, o nome que nós dermos aí, quando nós invertemos isso e trazemos essa ajuda ou esse subsídio para quem está colocando dinheiro, quem está contribuindo efetivamente, nós vemos que simplesmente baixar a taxa Selic não resolveu isso para a população, porque a taxa Selic ela foi baixada, mas os juros no banco continuam altos, e me parece que bem altos. Outro dia mesmo eu estava estudando, estava fazendo uma análise, tem algumas linhas de crédito, mas com uma série de restrições na pandemia, e aí conversava com comerciantes aqui na cidade que não conseguiram acessar esse crédito, porque já tinham estourado o seu caixa no início da pandemia, e ficaram sem o recurso do governo. Aí sim, você, se conseguisse, teria ali de 5, 3 a 5, 6% de juros ao ano, mas se você vai para a pessoa física, isso é completamente exorbitante, e é a pessoa física que contribui para que a gente possa subsidiar o outro lado de produção todo que existe dentro do Brasil. Me dá um parâmetro, até que ponto a gente conseguiria vir e melhorar essa taxa de juros para a pessoa física, para o cidadão e mesmo para o empresário agora em tempos de pandemia? E qual seria a importância disso tudo? Legal, legal. Olha só, Fernanda, a gente nisso entra talvez nos pontos mais delicados da economia brasileira, que é o nosso sistema bancário, né? O Brasil tem um sistema bancário muito concentrado, né? Esse sistema bancário, ele basicamente é composto por 5 grandes bancos que detêm 88% da carteira de crédito no Brasil. Desses 5 grandes bancos, se a gente excluir o 5º maior, tá, sobrarão, portanto, lógico, 4 bancos, e eles possuem 80% do crédito no Brasil. Né? Então, nós temos um sistema que é bastante concentrado, e como todas as coisas em que nós temos muita concentração de mercado, o preço é alto. A taxa de juros é um nome que a gente dá, mas que é um preço, é o preço do dinheiro. A gente só chama de taxa de juros. Né? Tem outro preço, por exemplo, o preço do dólar a gente chama de câmbio. O preço da mão de obra a gente chama de salário. O preço da máquina, do equipamento que produz, da loja, a gente chama de lucro. Então, o preço do dinheiro é o juro. E como o juro no Brasil, ele tem basicamente, né, o juro de varejo, aquele que chega nas pessoas ou nas empresas, ele tem basicamente 4 controladores, esses 4 controladores vão colocar o preço que bem entender. E é claro que colocarão o maior preço possível, mesmo que com isso o brasileiro acabe pagando mais, né? E olha só, dentre esses 4 bancos que eu estou chamando a atenção, tem 2 que são públicos, né? Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Agora, olhamos para a história. Em 2012, então o presidente Dilma Rousseff tomou uma atitude que tinha uma boa intenção, mas acabou gerando uma imensa confusão na economia. Qual era a boa intenção? Ela chegou para os bancos públicos e fez com que eles, a fórceps, reduzissem a taxa de juros, né? Só que aí os 2 outros grandes bancos privados brasileiros olharam para isso e falaram: vocês vão reduzir assim a taxa de juros? Vocês querem uma guerra? Então eu vou parar de emprestar dinheiro. Vocês certamente sabem que no Brasil a gente consome
financiado. Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa em 10 vezes sem juros, não existe nada 10 vezes sem juros. Tem algum juro por trás, é claro, né, que está pagando isso daí. Talvez é o preço que a gente paga do próprio produto, que vai ser mais caro porque ele está em 10 vezes sem juros. Né? Porque não existe dinheiro parado no tempo. 10 meses é muita coisa para dinheiro. Então, basicamente, quando o governo Dilma resolveu abaixar a taxa de juros dos bancos públicos para empresas e pessoas a fórceps, os bancos privados pararam de emprestar. Isso ajudou o Brasil a entrar na crise. Né? Bem, a intenção foi ótima, a forma de fazer foi péssima. A Dilma tinha que ter combinado com os bancos privados também, não é guerra. Né? Toda guerra vai ter reação, não tem jeito, o mundo não funciona de uma maneira tão mansa assim. Resultado, né? Em 2014, já para 2015, Brasil afundando na recessão, os bancos públicos subiram as suas taxas de juros, os bancos privados subiram as suas taxas de juros de novo, e a gente entrou naquilo que a gente chama na economia de restrição de crédito. O que é isso? Os bancos diminuíram a taxa, o quanto eles emprestam. E toda vez que isso acontece, a economia vai começar a ter uma dinâmica mais esfriada, porque muito do consumo é financiado. Né? Ou seja, Fernando, esse é um dos assuntos mais delicados da economia brasileira. Reduzir juro de crédito ao consumidor ou crédito a veículo é muito difícil no Brasil. E aí, agora talvez fique claro por que nos últimos 3 ou 4 anos, foi uma atitude que começou no governo Temer, o Brasil começou a estimular muito um negócio chamado fintech. É daí que vem, por exemplo, os bancos digitais. Nós conhecemos vários. Tem um que patrocina o São Paulo, por exemplo. Tá? Tem um que é muito conhecido, que as pessoas mais jovens querem muito ter o cartão de crédito e a conta bancária nesse banco. Eu não vou citar nomes aqui. Tem um que agora está fazendo uma promoção com uma grande operadora de telefone celular no Brasil, que você, ao abrir uma conta digital nesse banco, você ganha um plano de celular e internet. Esses bancos todos que eu estou citando, eles são fintechs. Eles vêm, tá, com uso de tecnologia. E o que o Banco Central, desde 2016, inclusive o nome do programa do Banco Central é muito sugestivo, é Agenda BC+, Banco Central+. O que ele tem tentado fazer é que as fintechs entrem no mercado bancário e tentem fazer alguma forma de competição. Isso a gente vai reparar, e eu vou encerrando por aqui para contar o mesmo caso, mas para mostrar por outros caminhos essa mesma coisa. Há talvez um mês atrás, a gente viu um grande banco e a grande corretora do Brasil, tá? Sendo que esse grande banco detém 40%, talvez, dessa grande corretora, fazendo uma campanha de marketing na televisão muito interessante. Inclusive, a corretora, ela oferecia coletes para quem saísse do banco e fosse para a corretora. Né? Então, é isso que o Banco Central tentou estimular, alguma forma maior de competição. Né? Porque mudar a estrutura desses 4 grandes bancos, que são 4 grandes bancos, inclusive em nível mundial, é muito difícil. Do dia para a noite, isso não se faz. E o crédito fornecido, eu acho que o Bruno talvez vá falar sobre isso, o crédito fornecido, por exemplo, por supermercados, por empresas, através do próprio cartão de crédito. Como é que funciona? Bem nesse sentido também, ou acaba sendo mais prejudicial ainda para a população? Complementando essa fala do Fernando, o professor Fábio Terra, o Cajuru está querendo, através do Senado Federal, baixar a taxa do cartão de crédito por lei no Senado Federal. Ele já sofreu uma pressão forte aí dessas lojas de departamento aí, do Brasil, porque é um do pouco lugar onde eles ganham dinheiro é com isso, né? Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é nesse sentido, a modalidade de pagamento do WhatsApp. O WhatsApp tinha criado uma modalidade de pagamento, parece que o Banco Central deu uma paralisada nisso daí. Queria que o senhor falasse um pouco. E legal. Também, se a gente está aproveitando essa Selic aí do preço que ela está, se ela está boa, e se ela pode cair mais, e se a gente está sabendo aproveitar essa Selic, que é a mais baixa da história. Ótimo, ótimas questões. Então, vamos lá. Primeiro, não existe, em economia, não existe dinheiro parado. Então,
Isso é uma informação fundamental. Logo, quando uma empresa está vendendo alguma coisa em 10 vezes sem juros, né, o preço que ela está cobrando certamente já tem embutido todo um circuito de empréstimo para ela. Porque o empregado dela, ela não vai pagar em 10 vezes sem juros. O fornecedor dela, ela vai pagar em 3 vezes sem juros. Então, certamente, o que acontece nesse trâmite é o seguinte: a empresa, basicamente, está vendendo, tá, a um preço maior, ela vai lá, faz a venda, tá? Ela faz uma antecipação de recebível. O que é isso? O valor que ela teria que receber em 10 vezes, tá? Ela vai receber um pouquinho menor, mas de uma vez só, e a partir de então, quem vai receber é a empresa lá, administradora do cartão de crédito. Tudo bem? Então, nesse processo todo, a gente já está pagando o lucro da empresa que está emprestando, a gente está pagando o lucro da empresa que está vendendo, né? Porque se não for assim, o circuito não casa. A empresa não divide em 10 vezes a conta de luz do mês, a empresa não divide em 10 vezes a conta de luz a conta da água. Então, para casar esse movimento, tem que ter circuito financeiro. E o circuito financeiro sempre virá cobrando o preço dele, o preço dele é juro. Né? Então, dentro daquele preço que está ali apresentado e do que está se dizendo sem juro, aquilo ali já embute, tá, na verdade, um juro. Pois bem, indo para a questão do WhatsApp como meio de pagamento, né? O WhatsApp como meio de pagamento eu enxergo com bons olhos, né? E acho que o que o Banco Central foi fazer nesse exato instante é ver primeiro se dá para implantar isso. Também não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Então, basicamente, quando o WhatsApp anuncia que vai entrar e que vai permitir transferência de dinheiro, isso daí vai sair de alguma forma do controle do Banco Central. Por quê? Porque toda a transferência que a gente faz de dinheiro no Brasil passa pelo Banco Central. E tem que passar pelo Banco Central, porque dessa forma o Banco Central vai zelar pela qualidade da moeda que circula no Brasil, vai zelar pela estabilidade financeira do Brasil. Né? Se a gente começa a ter transações que acontecem à margem do Banco Central, a gente, de repente, pode incorrer, por exemplo, em o WhatsApp, que vai centralizar essas transações, fazer alguma atitude com o dinheiro dos outros, fazer alguma cobrança, tá, que é indevida. Então, o Banco Central tem que regular mesmo, porque ele está cuidando, no fundo, da maneira pela qual as instituições financeiras lidam com o nosso dinheiro, porque elas sempre lidarão com o nosso dinheiro, não com o dinheiro delas. Então, eu acho que daqui a pouco, Bruno, a questão da transferência de recursos via WhatsApp vai voltar. Tá? Eu não acho que o que o Banco Central está fazendo é estudando para ver a melhor maneira de regular isso daí, e é correto que ele faça isso. Sobre a gente limitar a taxa de juros, bem, eu acho que é importante a gente fazer isso. Vários países europeus fazem isso, Itália faz isso, Espanha faz isso, Portugal faz isso, né? A gente precisaria também fazer isso. Agora, mais uma vez, eu chamo a atenção para uma necessidade. A gente não pode fazer mudança de regra do dia para a noite. Por quê? Porque, basicamente, todas as nossas atitudes na vida, elas são atitudes que vão decorrer no tempo. Então, se eu compro um carro hoje, por exemplo, e amanhã se proíbe o uso do carro, eu tomei uma decisão cara, esperando que a coisa continuasse como ela deveria continuar, e de repente, abruptamente, a coisa mudou. Então, toda decisão governamental precisa ter tempo para que as pessoas possam, então, refazer as suas decisões. Né? Então, eu olho com bons olhos a proposta do Cajuru, né? Mas acho que isso precisa ser muito bem debatido. Nós aprendemos no Brasil como é que a gente não pode fazer as coisas sem debate. O nome disso é governo Dilma. O governo Dilma tomou uma série de atitudes unilaterais. Tá? A intenção, mais uma vez eu digo, a intenção era ótima, mas de intenção ótima o inferno está lotado. Então a Dilma, por exemplo, quis diminuir o preço da tarifa de energia elétrica para a indústria 30% e para a gente em torno de 12%. Né? Mas ela fez isso sem combinar com ninguém. O resultado a gente está vendo aí com as contas tarifadas em bandeira para poder pagar o custo do erro lá atrás. Logo, sempre precisamos organizar as coisas, coordenar
e dá tempo para nós, agente privado, a nos adaptarmos, tá, para as novas regras. E, por fim, sobre a Selic baixa, se a gente está usando bem, eu diria que, a gente poderia, tá, começar a usar agora um pouquinho mais de endividamento público, porque como o juro do governo agora, que é a Selic, muito baixo, o custo para o governo se endividar está baixo. Então, a gente poderia utilizar algum endividamento público para investir em infraestrutura. Eu vou voltar a uma pergunta que você me fez antes, Bruno. Estados devem fazer isso? Não. Estado deve pegar crédito no BNDES, né? Mas ele não deve poder lançar do jeito que quiser título público. Por quê? Porque a história do Brasil condena. Infelizmente, toda vez que houve a possibilidade de os estados e municípios se endividarem no Brasil, o uso político do endividamento acabou atrapalhando, tá, as finanças de estados e municípios. Então, isso precisa ser evitado, e se a gente puder, então, coibir o endividamento dos estados e dos municípios, como hoje é coibido, melhor ainda. Tá? Se estado e município quiser investir, vá lá no BNDES. Assim, estado e município está fazendo uma dívida com o governo federal. E os projetos de investimento que o BNDES financia precisam passar por diversos crivos, o que, portanto, coloca rigor no processo de uso do endividamento. Mas o governo federal, né, que tem aí a CGU, TCU, Câmara dos Deputados, Senado Federal, para vigiar, MPU, tá, para vigiar o uso dos recursos públicos, ele poderia, nesse exato instante, aproveitando o juro baixo, para poder se endividar para investir em infraestrutura. Isso vai garantir que o Brasil cresça mais amanhã, depois de amanhã, quando a gente puder sair da pandemia, tá? E esse crescimento maior da economia brasileira no futuro gera mais retorno para o próprio governo, de forma que ele vai ter condição, em última instância, de quitar o endividamento que ele fez hoje, né, a um juro baixo. Se o juro fosse alto, aí a gente nem negociaria sobre isso, né? Professor Fábio, a gente está chegando no final do programa, Fernando. Desculpa até a gente te atropelar, mas porque para a gente tem vários apanhados aqui ainda para fazer. Saiu o resultado da economia americana, também da Alemanha. A Alemanha caiu 10% do PIB, os Estados Unidos também, drasticamente os números americanos, o brasileiro também não fica atrás. Como é que você analisa esses números dos PIBs apresentados ontem aí? Legal, Bruno. Os números são assustadores, mas ninguém pode dizer que não esperava isso. Então, assim, talvez o ministro da Economia brasileiro vai dizer que não gosta do número, ele falou isso outro dia, vai dizer que a gente vai recuperar em V, né? Ou seja, cai de uma vez e volta, mas nenhum país vai passar por uma crise como essa ileso, e o Brasil menos ainda, porque imaginemos basicamente o seguinte: os Estados Unidos, em termos anuais, essa queda de 9,5% trimestral, levada ao termo anual, foi uma queda de 32% do PIB. Né? Ou seja, a gente tem um número trimestral, 9,5%. Se isso daí fosse ao ano, seriam 32% de queda do PIB. E os Estados Unidos tomaram muitas medidas para poder combater a crise. Uma delas, a gente acabou de conversar, o quantitative easing. Eles nunca fizeram tanto, tá, como agora, quantitative easing, que é rodar a maquininha, imprimir dinheiro para ajudar a economia. O Brasil, o orçamento de guerra, vai permitir que ele ajude apenas o setor financeiro. Já é muita coisa, tá, mas poderia ter sido um pouquinho mais do que isso. Pois bem, os Estados Unidos, portanto, eles, com toda essa ajuda, acumularam uma queda de 9,5% no trimestre. Tá? Mais uma vez, no ano, 32%, no trimestre, 9%. Isso daí vai acontecer com o Brasil, sem dúvida nenhuma. E não há muita razão para que a gente, quando vir o dado, né, o dado deve vir em 1º de setembro, quando ele vier, a gente vai ter que lidar com uma certa naturalidade, embora assustado, mas o PIB brasileiro também vai cair alguma coisa em torno de 12%, 13% nesse trimestre. E ao final do ano, a minha expectativa é que a gente circunde 9% de queda do PIB, o que vai ser o maior da história do país.
tá? Mas é a crise. E essa crise tem uma natureza diferente, porque a gente não pôde sair de casa por 4 meses, e agora a gente também não deve sair de casa para aquilo que não foi estritamente essencial, né? Não é por menos que o Brasil está há 2 meses com uma média móvel de mais de 1.000 mortes por dia, porque a gente basicamente é um país que não conseguiu lidar com a questão do isolamento social. Ou seja, a gente vai sofrer muito. Né? E é bom que todo mundo saiba que esse sofrimento, infelizmente, na economia, virá. Né? É inescapável, infelizmente. Professor Pasteur, os fundos públicos também, a gente tem mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais lá nos fundos, como o FUST, Funtel, FAT e outros fundos públicos. Esse dinheiro, a grande parte dele estão parados porque ou falta de projeto ou também uma falta de uma política pública, principalmente das telecomunicações, por exemplo. Então, eu visitei o ex-ministro das Comunicações, o Hélio Costa, ele fala que o FUST é somente para a telefonia fixa. E a gente está com um problema na telefonia móvel aí, e o cartel da telefonia acho que vai aumentar, porque eu acho que, claro, o TIM e Vivo vão comprar a parte móvel da Oi e vão monopolizar ainda mais agora de telefonia móvel no Brasil. Talvez também o próprio governo criar uma estatal de telefonia móvel, o próprio correio celular pudesse agregar isso aí, já que a Oi deve ao governo federal, não seria nenhum crime contra o sistema financeiro, ou também chamar a Vodafone, chamar outras companhias telefônicas mundiais para assumir essa fatia podre da Oi. Mas o ministro Paulo Guedes já tem umas intenções bem explícitas de usar esses fundos para bater a dívida pública brasileira. Outros economistas dizem que esses fundos públicos poderiam também estar financiando o auxílio emergencial ou também as políticas de combate ao Covid-19. O que o senhor pensa desses fundos públicos? É uma poupança que a gente deveria utilizar para os destinos corretos ou, nesse momento de pandemia, utilizar de outra forma? Ótimo, Bruno. Então, a gente tem, né, na conta única da União, a gente tem 1,2 trilhões de reais, 186 bilhões de reais são dos fundos. Então são vários fundos, tá? São dezenas de fundos mesmo. E esses recursos, eles não podem ser gastos porque eles foram sendo contingenciados ao longo do tempo, os projetos, como você disse, não foram apresentados, e eles foram usados para formar uma imensa poupança pública, que é isso que a gente está conversando. Né? O deputado federal Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, apresentou uma proposta agora, há pouco tempo atrás, eu conversei com ele sobre isso, para usar esses recursos públicos que estão lá disponíveis na conta única do Tesouro Nacional, a bem do combate à crise. Né? Então, é claro, a minha resposta imediata para a sua segunda pergunta não é hora de a gente abater dívida pública. Que país do mundo está abatendo dívida pública hoje? Os países estão aumentando a sua dívida pública para segurar o tamanho da queda. Eles estão aumentando a sua dívida pública para movimentar o setor privado. A economia, ela funciona com trocas. Toda vez que o setor público se endivida, é o setor privado que é estimulado. Né? Então, em última instância, o recurso que está lá guardado, que está há décadas guardado lá na conta única do Tesouro Nacional, como o FUST que você citou, mas tem outros, Fundo da Marinha Mercante, tá? E vários outros, os fundos de desenvolvimento regional. Esses recursos todos deveriam ser utilizados agora para poder fazer com que o Brasil sofresse menos o impacto da crise. Fazer recompra de dívida pública nesse exato instante vai significar pegar o dinheiro que foi guardado e pegado da sociedade brasileira via impostos e repassar para quem tem título da dívida pública. Quem é que tem título da dívida pública? Quem tem capacidade de poupar dinheiro e comprar um título da dívida pública. Quem tem capacidade de poupança no Brasil é quem é classe média C para cima. Então a gente vai redistribuir dinheiro dessa forma proposta pelo Paulo Guedes para quem é mais rico na economia. E se isso vai parar na mão de quem é mais rico, o mais rico não vai comprar, ele vai reinvestir em título público. Por uma questão lógica de como a economia funciona. Bem? Então não faz sentido nenhum o Paulo Guedes falar isso que ele reiteradamente falou. Para nossa sorte agora ele parou de falar isso.
E aí o que a gente tinha que fazer era aproveitar a esteira do que o Mauro Benevides propôs em termos de PL, de projeto de lei, para poder usar os recursos dos fundos públicos, que é um recurso da União. A União não precisa se endividar, portanto, para pegar dinheiro, tá? Ela tem esse dinheiro lá para poder utilizar no combate aos efeitos econômicos da pandemia. Professor Fábio Terra, falando um pouco sobre Rio Verde, a gente está aqui construindo atualmente o segundo maior pátio multimodal da Rumo Logística aqui na Ferrovia Norte-Sul, né? O maior da Ferrovia Norte-Sul, o segundo do Brasil aqui em Rio Verde. A nossa economia é totalmente voltada ao agronegócio. O que é que o senhor acha de uma plataforma multimodal? A gente poderá diversificar a nossa economia? Hoje, Rio Verde ela é a 4ª maior economia do estado. Segundo dados da própria prefeitura, com a plataforma em pleno vapor, a gente pode ficar com uma 2ª maior economia do estado. O que é que o senhor acha que de bom vai vir junto com o Rio Verde aí, com essa plataforma multimodal? E, Bruno, Fábio, só complementar também, o meu primeiro orientador na faculdade foi um economista, de projeto que desenvolvemos com o professor Leonardo Monasteri. Ah, conheço. Isso, pessoa incrível, economista. Super inteligente, fantástico. Muito bom. Isso. E eu me recordo até hoje de alguns trabalhos e das aulas, enfim, e tudo mais. Quando eu entro nas várias formas de gerar recursos para a população, de gerar renda, através do emprego. O Bruno falou da plataforma multimodal, que é interessantíssimo. Acredito que está todo mundo querendo investimentos nesse momento, está todo mundo querendo gerar trabalho, gerar renda e não ficar estagnado, não ficar parado. Agora, nós temos um grande número, obviamente, de desempregados no Brasil todo e nas cidades, embora aqui a gente tenha uma certa estabilidade em relação a isso. A economia criativa, ela pode ser um auxiliar nesse momento de pandemia. Nós podemos trabalhar com ela também para que setores vulnerabilizados da sociedade possam se contemplar e possam se nutrir de renda e gerenciar sua economia doméstica? Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Partindo da questão dos centros de escoamento e de distribuição, que eu vou chamar dessa forma para ficar mais fácil. Eu vou dar o exemplo de uma cidade que está aí a 250 quilômetros de vocês, que é Uberlândia. Uberlândia é a 2ª maior cidade de Minas Gerais, a 2ª mais rica cidade, 3ª mais rica de Minas Gerais, por causa de Betim. A Fiat faz uma diferença, mas Uberlândia está ali. Uberlândia tem 700 mil habitantes praticamente, foi uma cidade que se constituiu como um modal. Então, Uberlândia, quando Uberlândia deixa de ser menor do que Uberaba, sempre tem o conflito, mas Uberaba é bem menor do que Uberlândia hoje, é quando Brasília começa a ser construída, e Uberlândia faz o quê? Ela distribui tudo que chegava em Brasília, passava por Uberlândia. Então, e percebamos, o caminho principal de distribuição de bens e serviços que construíram Brasília vinha de onde? De São Paulo. Então, basicamente, pegava a 050, que passa ali em Catalão, aí em Rio Verde está próximo da Transbrasiliana, 153, que passa mais um pouco lá a oeste, no Triângulo Mineiro, vai passar ali em Frutal. Mas o que Uberlândia fez? Ela simplesmente recebia a carga que vinha de trem até lá e levava até Brasília de caminhão. Assim surgiram, por exemplo, os maiores atacadistas do Brasil. Entre os 10 maiores, tem 4 de Uberlândia. Nós conhecemos vários deles. Logo, eu vou transportar isso para Rio Verde. Rio Verde tem uma capacidade, por conta disso, e porque tem uma excelente infraestrutura. Rio Verde tem uma excelente infraestrutura. Rio Verde tem a capacidade, portanto, de se tornar um polo em que as coisas que são produzidas nessa região sul, sudoeste goiana se encaminhem até Rio Verde para serem distribuídas pelo Brasil inteiro. E na medida em que isso acontece, empresas que talvez pretendam investir no Brasil, olhem para Rio Verde como sendo este polo que vai conseguir transportar pelo Brasil coisas que essas empresas querem distribuir.
Logo, mais uma vez, percebamos, né, como é que a dinâmica econômica positiva traz dinâmica econômica positiva, né? E tudo isso, percebamos mais uma vez, feito, né, se a gente tem uma ferrovia que está sendo construída com recurso público passando por aí, como é que a interação entre privado e público gera benefício, né? Então, Bruno, eu só acho que é mais desenvolvimento para Rio Verde, e isso é super legal, né? Se a gente olha para outra cidade que está aí perto, que é... perto não, está 300 quilômetros para cima, que é Anápolis, né? Uma cidade que cresceu muito, deve ser a segunda maior do estado, cresceu muito em função, primeiro, do investimento militar que recebeu por conta da base aérea. Tá? Segundo, porque tem uma indústria química muito avançada. Se tornou um polo de indústria química. Porque se uma indústria química vai para lá, leva seus fornecedores, a outra, quando vier para o Brasil, fala, não, ali já tem. Tá? E migra para lá. Tudo bem? Rio Verde, sem dúvida nenhuma, o agronegócio aí é muito forte, e a possibilidade de ser um imenso núcleo de produção relacionada ao agronegócio é muito grande mesmo, não tenho dúvida de que vai acontecer, como já acontece. E, diga. Pode falar, pode terminar. Só ia comentar para o Fernando, que, Fernando, você foi no ponto. A economia criativa, colaborativa, criativa, ela é um acessório. Ela não vai resolver o problema da pobreza e da má concentração de renda no Brasil, mas ela é alguma coisa que a gente precisa fazer. É outra coisa que eu sempre também tenho que falar, assim, que acontece muito em conversas. O Brasil precisa de indústria. Isso não quer dizer que a gente tem que ser contra a agricultura. Então, o Brasil precisa formalizar o seu trabalhador. O trabalho informal no Brasil hoje produz mais riqueza do que o informal, né? O trabalhador informal não tem direito nenhum, não tem proteção nenhuma, não tem seguridade nenhuma. Então, por exemplo, o trabalhador informal que está no mundo, tá, da economia inovativa, da economia criativa, da economia que vai tentar fazer coisas novas com coisas relacionadas à cultura, por exemplo, esse trabalhador tinha que ter um incentivo, como é o Simples, como é o micro e pequeno empresário, por exemplo, o microempreendedor individual, de ter a sua formalização, de buscar conseguir fazer com que ele esteja protegido pela legislação. Porque isso é uma forma, e você foi muito preciso, eu vou reiterar isso, isso é uma forma auxiliar de a gente tentar fazer com que a dinâmica econômica aconteça também, não somente numa macroesfera, ou numa mesoesfera, mas também na microesfera. Só vai ajudar o Brasil. Perfeito. O professor Fábio Terra, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre se é o momento a gente está preocupado com o teto de gastos, né, nesse momento de pandemia, né? O Delfim Neto deu uma declaração de que se o Bolsonaro não respeitar o teto de gastos, vai sofrer impeachment, né? Parece que matar 90 mil brasileiros não dá impeachment, né? Mas se você fazer alguma pedalada fiscal ou se não cumprir o teto de gastos, parece que isso sim dá impeachment. E gostaria que o senhor falasse também da questão da volatilidade do dólar, acima de R$5. Por que isso aconteceu? Então, sobre o teto de gastos, bem, ele está vigente, né? Ele só pode agora, neste ano, ser ultrapassado, né, por causa da condição de calamidade pública que a gente está vivendo. Então, uma das formas de o teto não valer excepcionalmente é uma calamidade pública. Por isso que este ano a gente vai ter um gasto primário que é superior àquilo que o teto permitiria. Tá? Agora, para o ano que vem, se não houver calamidade pública, o teto de gasto terá que ser cumprido. E, nesse sentido, né, como a economia vai estar combalida, ela vai estar enfraquecida, os gastos públicos terão que aumentar. Mas como eles podem aumentar se o teto não permite? Essa é a questão, né? Então, se o Bolsonaro não cumprir o teto, ele está sendo... ele automaticamente comete um crime de responsabilidade e vai ter o processo de impeachment, sim, porque ele está descumprindo uma regra constitucional. O teto é constitucional. Agora, o teto é um imenso problema, né? O teto tentou ser um ajuste fiscal extremamente rígido. Só que
o mundo é um pouquinho mais flexível do que o teto gostaria que fosse. Então, coisas acontecem, e aconteceu, o teto começou a valer em 2017, 18, 19, em 3 anos veio a pandemia. É isso, o teto foi rígido demais, o que o leva a ser não cumprível, né? Inexequível. Então, o teto tem que cair e a gente precisa pensar numa outra forma de fazer o ajuste fiscal, de criar a regra fiscal, mas uma regra que seja racional, uma regra que seja cumprível, né? E, olha só, o dólar, ele é a moeda mais demandada no mundo, porque ele é a moeda que pode valer aqui no Brasil, pode valer no Paraguai, pode valer no Burundi, pode valer no mundo inteiro. Então, como ele tem essa condição de ser a moeda global, toda vez que a gente incorre numa crise, é claro que as pessoas querem aquilo que é o porto seguro no mundo inteiro. Então, todos os investidores que estavam colocados no Brasil, eles saíram do país para voltar para a moeda de segurança internacional. Então, na medida em que eles vendiam reais e compravam dólar, o real, em relação ao dólar, se desvalorizava e o dólar, em relação ao real, se valorizava. Esse processo é normal. Tá? A crise é muito forte. Essa crise da pandemia é a maior crise que nós teremos em 100 anos, praticamente, desde a guerra. Tá? Então, já são 80 anos que a guerra terminou. E, nesse sentido, é claro que quando começou todo o sinal de que a crise seria tão grande quanto ela é, os investidores internacionais trocaram reais por dólar para ficar seguro. E aí a taxa de câmbio respondeu a isso. Tá? Assusta, mais uma vez, mas nós economistas temos que vir aqui dizer que isso é normal, é esperado, assusta mesmo, mas a gente entende isso daí como uma coisa que é muito momentânea, porque essa crise realmente mudou a perspectiva do que a gente esperava para o começo do ano. Professor Fábio Terra, é a última para a gente encerrar. A gente não falou sobre política industrial, né? É uma coisa que demanda de muito tempo, mas também eu já te convido para um próximo programa também para a gente falar um pouco sobre isso. Mas a CPMF, o senhor acha que passa no Congresso Nacional? O Rodrigo Maia já deu pulo lá, porque na Câmara não aprova. Mas o Paulo Guedes está querendo recriar a CPMF. E você acha que esse dia da CPMF fez falta na saúde agora, na época da pandemia? O dinheiro não fez falta agora. Se vocês entrarem num site do governo federal chamado tesouro-transparente.gov.br, que é do Tesouro Nacional, vocês verão que dos 500 bilhões que foram alocados para a saúde, o governo gastou apenas menos de 300 bilhões. Ele gastou 30% do que foi alocado. Tá? Então, isso mostra claramente que o problema não foi falta de recurso, né? Foi uso do recurso. E aí a gente está vendo agora surgirem informações o tempo todo de que o governo está fazendo um uso político desse recurso. Ele está destinando a quem o apoia no Congresso. Né? O Major Olímpio, que é do partido que o Bolsonaro se elegeu, mas saiu, o PSL, falou isso há pouco tempo atrás numa grande emissora nacional. Ele, portanto, uma pessoa que foi apoiadora do presidente, é uma pessoa insuspeita, né? Agora, por que o Paulo Guedes insiste na CPMF? Tá? A CPMF é um péssimo imposto, ela é um imposto em cascata, ela é um imposto regressivo, porque o Silvio Santos vai fazer uma transferência, paga o mesmo imposto que uma pessoa quando vai sacar o seu recurso, então ela é um imposto extremamente regressivo, e ela é um imposto em cascata, que vai em todo, se eu te transferir, você transferir para o Bruno, todo mundo paga um imposto. Né? Então ele, no final das contas, acaba sendo um imposto que a gente chama cumulativo, péssimo. Né? Mas por que o Paulo Guedes insiste na CPMF? Ele insiste na CPMF porque é muito fácil arrecadar a CPMF. Toda transação bancária passa pelo Banco Central. Então, o Banco Central consegue monitorar toda a transação que tem que pagar o INSS. Não é o Banco Central que cobra, quem cobra é a Receita. Mas basta o Banco Central passar para a Receita o relatório de todas as transações que foram feitas, porque todas as transações financeiras passam pelo Banco Central, como eu falei agora há pouco, quando a gente falava do WhatsApp. Né? Então, por isso que eles insistem muito na CPMF, porque ela é muito eficaz em termos de arrecadação.
ela é muito simples de ser cobrada e de ser paga. Por isso que ele insiste tanto nisso, mas é um péssimo imposto. Professor Fernando Uman, eu gostaria que o senhor fizesse aqui também a sua participação final com o professor Fábio Terres, e desde já te agradeço também pela participação. Obrigado por estar me ajudando no programa de hoje aí, apesar do meu problema aqui com os dentes. Mas você tocou muito bem, viu? Muito obrigado aí pela condução. E precisando da gente também, a gente está à disposição, viu, Fernando? Bruno, eu que agradeço o convite. Foi uma satisfação enorme ter estado com você e principalmente com o Fábio, trocando essa ideia sobre economia. Eu, particularmente, gosto muito da geografia e da economia e da geoeconomia, seja ela de âmbito mundial, seja ela de âmbito local, e me parece que essa nossa conversa, essa nossa entrevista, ela foi muito retilínea, ou seja, nós conseguimos mostrar para quem está nos assistindo que uma situação está encadeada, está ligada à outra, ou seja, todos os acontecimentos, os políticos, os sociais e as mudanças, as estratégias utilizadas na política, vinculadas à economia, elas, por mínima que sejam, elas vão trazer algum ganho ou alguma perda ou alguma dificuldade para nós enquanto sociedade. E é isso que nós temos que nos acostumar a estudar, me parece, Fábio. Nós temos que levar cada vez mais sério, né? Hoje se fala muito, vamos estudar bolsas de valores, quero me tornar um investidor de bolsas, né? Então tem uma classe média indo nessa vibe, né, das bolsas de valores, do aprendizado todo, mas existe um outro contexto também por trás que é muito importante, que é um modelo político que é implantado, que é um modelo econômico que é direcionado, que é seguido, e que ele está alinhavado com todas essas questões que nós representamos. Inclusive, só para você conhecer um pouco mais Rio Verde, Fábio, eu defendo minha tese de doutorado agora dia 20 de agosto, e eu trabalhei com um migrante nordestino em Rio Verde, que é basicamente o trabalhador, é basicamente a mão de obra que nós temos em Rio Verde. Então, a sociedade de Rio Verde, ela é representada por 46% dela é migrante. Ou seja, nós temos um grande contingente de população que vem praticamente desprovido de recurso, em busca de um sonho, em busca de uma oportunidade, em busca de renda e de formatar sua vida. Isso significa, então, que nós temos um comprometimento gigante com praticamente metade da população de Rio Verde, e que é a metade que é base, junto, obviamente, com os rioverdenses, que é base para o desenvolvimento econômico da cidade. Isso significa o quê? Nós temos que aliar, então, privado e público no desenvolvimento social. Ou seja, ao que tudo indica, nós nos transformaremos aí com a plataforma multimodal no segundo PIB do Estado, superando Anápolis. Então, ao que tudo indica, essa a situação, vai ser a característica próxima. Agora, isso tem que ser revertido também nessa qualidade de vida da população. Então, a gente tem que trazer da mesma forma e fazer com que esse recurso chegue à população que acaba contribuindo com esse crescimento. E isso é muito difícil, e a gente só chega nisso tendo esse entendimento político, econômico e social e geográfico também, histórico-geográfico, vamos dizer assim, do que nós vivemos. Só tenho a agradecer, foi uma noite muito agradável, um papo que eu gosto muito, e espero revê-lo em breve aí para a gente continuar essa discussão. E boa noite a todos que estão nos assistindo, a minha equipe também da campanha, que é sempre presente e sempre nos auxiliando aí nos projetos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Só para a gente finalizar, tem as participações aqui do Valdir Spician. Boa noite. A economia doméstica é capitalista, mas precisa se virar com poucos recursos. Precisa dividir entre a família, Estado e o capital, impostos. A economia do Estado deveria ser socialista, mas quer se comportar como capitalista, muito para poucos.
O Marco Consolini está dizendo aqui, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão comparando melão com abacate. Relação privado-público no Brasil está fudendo o povo. Não existe capitalismo e nem socialismo no país. Tem esse rentismo. O problema dos juros começa com um plano real que resolveu o problema da inflação às custas do sacrifício do povo. Professor Fábio Terra, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Despeço para o nosso público e tenho certeza que eu vou procurar depois também para a gente marcar uma nova live, porque o assunto foi bom, a conversa foi bacana e faltou a gente falar de uma política, de um projeto, de um Plano Nacional de Desenvolvimento, porque o Brasil está perdendo indústrias, está perdendo empregos, né? Tem a Revolução 4.0, tem o 5G aí também, onde os Estados Unidos ameaçou o Brasil. Se o Brasil aceitar o 5G chinês, as empresas americanas vão sair do Brasil. Aí eu fico me pensando aqui, eu fico aqui trocando em miúdos. Que economia liberal é essa dos Estados Unidos que quer interferir no empresariado americano, obrigá-lo a sair do Brasil porque ele optou por um 5G de um outro país? Né? Será que outro país não pode se desenvolver tecnologicamente, não pode também ser um imperialista, como eles também falam, né? Então, liberalismo bom é só no país dos outros, no país deles eles não são liberais. Então, fica essa reflexão, que pode ser para uma futura live, tá certo, Fábio? Certo. Muito obrigado e te agradeço aqui pela participação aqui no Trocando em Miúdos. Eu que agradeço, Bruno, o convite, agradeço também ao Fernando pelo papo, para mim foi ótimo. E eu acho que o colega que fez o comentário, por exemplo, que a gente está comparando melão com a cloroquina, a gente, de fato, ele está certo, não tem que comparar, porque absolutamente a gente tem que lidar com aquilo que a gente é. A gente é uma economia capitalista. Esse papo de socialismo, por exemplo, o tempo todo que se traz, é um papo que se traz muito, infelizmente, enviesado e atrapalha muito a conversa no Brasil. O Brasil tem que olhar para si e ele precisa olhar bem para si, tá? E precisa fazer o melhor para atingir os interesses nossos, tá? Inclusive nesse ponto que o Bruno comentou por último acerca do 5G, tá? O Trump vai lá e força o Brasil a não fazer um contrato com a China, mas a Qualcomm, uma imensa empresa de telecomunicações americana, hoje fez um contrato com a Huawei para fazer o 5G nos Estados Unidos. A gente tem que deixar de ser quintal dos outros. A gente tem que ser brasileiro, sobretudo. E é com essa mensagem que eu me despeço. Agradeço muito, Bruno, Fernando. Não sei se a minha imagem está aparecendo. Para mim está aparecendo toda pixelizada, mas a minha voz está indo. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim foi ótimo poder falar com vocês. Foi ótimo ouvir o teu sotaque, Fernando, me lembrar do tempo lá no Sul, e também ouvir o teu sotaque, Bruno, e me lembrar da minha parentada, que está aí em Goiás. Eu sou mineiro e acho que Goiás e Minas são muito parecidos, são estados efetivamente irmãos. Confesso que me dá saudade de comer piqui, eu adoro, né? E também de comer um empadão goiano, que eu acho muito bom, né? Espero que vocês façam isso por mim aí. Tenham todos uma excelente noite de sexta-feira e um maravilhoso final de semana. E quando precisar, pode me avisar, será um prazer conversar contigo. Tá sem som, Bruno. Tá sem som, Bruno, não estou te ouvindo. Eu estava fechado o microfone. Então, obrigado, Fábio, né? E falar que quem nasce em Uberlândia é goiano, porque o Triângulo Mineiro era Goiás, né? Na época da cerveja, né? Então, o que uma mulher não pôde fazer, né? Ela dividiu o Triângulo Mineiro, passou para Minas, e Goiás era imenso, era gigante, né? Era isso mesmo. E eu te agradeço muito pela gentileza de ter atendido aqui a nossa participação. Dá um recado aqui também para o meu amigo Enio Valcanova. Ele é um homem só, designer para tudo, né? Você quer um designer gráfico aqui, né? A nova logo aí do Trocando em Miúdos foi o Enio que fez. Banner, cardápio, santinho para campanha eleitoral, qualquer coisa de material gráfico o Enio faz para você. Só ligar no 73, DDD 73, 99941 9281.
DDD 73999419281. Esse é o meu amigo Enio Valcanova, lá do Rio Grande do Sul, que faz esses banners aqui para a gente aqui no Trocando em Miúdos. Então, eu volto semana que vem, provavelmente será o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, estará aqui no programa Trocando em Miúdos, conversando com a gente. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV, boa sorte.